Opa, tudo bem? É, Gravando mais um vídeo aqui com um cold brew que eu inventei aqui. Talvez já existia, mas eu não conhecia, então dá a receita aqui. Você coloca umas 3 ou 4 colheres de café solúvel, orgânico, numa água assim mais pra morninha, mas bem pouquinho de água. Aí mexe, coloca umas 2 pedras de gelo nisso, quando ele dissolver depois, né? Porque senão ele não dissolve. Aí deixa no congelador por um tempo, né? Sei lá, meia hora e tal, para ele ficar gelado. Aí você completa bem devagarinho com água com gás. Então fica uma bebida com cafeína, né? Sem açúcar e gelada, que funciona. Quanto, quanto mais gelada tiver aquela concentração inicial, menos ele faz espuma. Se você mexer só um pouquinho depois completar com água com gás, ele vai fazer uma espuma bem grossa mesmo, como se fosse chopp, né? Mas aí também perde uma boa parte do gás da água, né? Então tem que ver, né, de acordo com o gosto. Quanto mais gelado, menos, né, mais ele preserva o gás carbônico. Então ontem eu assisti maratonei, né, o Squid Game, né, que é o jogo da Lula. É uma série bem nova agora da Netflix, série coreana, e todo mundo tá falando dela. É bem interessante. Eu queria comentar algumas coisas assim que eu lembrar agora no momento, porque eu acabei de assistir, né? Assisti ontem toda a primeira temporada. Assim, na verdade em 2 dias, né? Porque é 1 hora de duração cada episódio e tem aquele esquema que eles fazem de série sempre, que é dar aquela enrolada, né? Que a gente fica, mas que deixa intrigante, mas o final realmente é o gancho que faz com que a gente queira assistir o próximo. Todo mundo conhece isso, né? Mas eu acho uma série bem interessante, assim. Um, eu recomendei para algumas pessoas, falei assim, é legal, não é sensacional, mas é ok. Depois eu fui assistindo, eu não tinha terminado de assistir, tinha assistido acho que um ou 2 capítulos só. Depois eu fui gostando mais, eu fui achando mais interessante porque os componentes que eu considerei assim fracos me pareceram propositais depois de um tempo, sabe? Que nem uma parábola bíblica que ela é colocada que nem uma história de criança para que as pessoas entendam, né? Porque quanto mais você complica, mais você seleciona também o público que vai escutar aquela mensagem. Então, a questão da parábola, né, da historinha, das fábulas, funcionam bem porque tem uma mensagem forte, profunda, né? Normalmente de fundo ético, e mas que passa, né? Que tem um veículo, né? Que passa, que deixa passar isso, que é uma história simples, né? Uma história e verossímil, né? Esse que é o ponto que me pegou assim inicialmente. Coisa que você falar isso não aconteceria, não seria assim, isso não passaria esse tipo de coisa na situação que está acontecendo por X, Y, Z. Então você tem que dar esse desconto, que o inverossímil nem é a questão de ser fantástico, porque você pode pensar em algo fantástico, né? Partindo de algumas premissas, por exemplo, lá, o super-homem então é capaz de voar, tem força descomunal e tal, ok. Então dentro dessas premissas, algumas leis físicas têm que continuar funcionando. Então se o super-homem vai lá e pega um transatlântico pela pontinha e levanta no ar, assim, tal, aquilo não faz sentido porque a estrutura do transatlântico ia entortar, né? Se tivesse algum tensor, algum ponto lá que grudasse, se tivesse a força suficiente para levantar, ele quebraria aquele pedaço, então coisas do tipo, né? Assim, isso que eu chamo de verossímil. Tem bastante disso na série, então você tem que dar esse desconto, mas me dá a impressão que foi proposital justamente para passar a informação para um número maior de pessoas. Eu não tenho intenção de dar spoiler nenhum, mas é legal assim quem não tiver assistido, assistir antes, né? Porque pra mim é uma coisa, inclusive, que eu me toquei há pouco tempo. Não é que eu gosto da arte, do cinema, ou sabe, do ângulo, da câmera, não sei o que. Eu acho isso tudo muito bonito e tal, mas mais importante pra mim é a mensagem, é aquilo que tá por trás, né? O que mais me pega, né? Uma história com sentido profundo, né? Que expresse, né, uma questão nossa, né?
contemporânea, e eu acho que o Squid Game ele funciona nisso. Coisa principal para mim que eu vejo nisso é ele colocar a responsabilidade das coisas como elas estão atualmente em nós mesmos. Isso é uma coisa legal, porque apesar de todo aquele processo, aquele jogo tal ser extremamente cruel, né, selvagem, ele é justo, né? Existem poucas regras, né, poucas leis, condições, né, princípios lá, 3 na verdade, e eles são respeitados, né? E se eles quiserem parar de jogar, eles podem. Então é interessante ver que está na mão dessas pessoas. Claro que de uma maneira limitada, porque eu acho que é mais do que isso, né? Não é só que nós estamos sob o arbítrio de uma coisa maior que é justa, que seria uma questão de divindade, né, e tal. Eu acho que mais do que isso, nós que somos os que criamos tudo isso, né? Nós somos os responsáveis pela situação como ela está aqui, cada um de nós. Então, vai um passo além do que coloca, mas já é uma mensagem importante no sentido de que é, a esquerda, né, que eu não sou da direita, né, sou muito mais da esquerda do que da direita, apesar de que atualmente eu não sou nada, sou a terceira margem do rio, tento ser a terceira margem, que eu vejo que os dois lados são polarizados e com erros, e por isso a minha crítica é maior com aquilo que eu me identificava mais, né. Coloca uma noção de que nós somos oprimidos, existe um grupo lá em cima, né, uma elite, uma força maior, um governo tirano, ou os bilionários, né, que estão oprimindo a gente. Então, se nós nos livrarmos deles, tudo vai funcionar, né? Aí o mundo vai ser bonito porque nós somos bons e eles são os maus. Isso não existe, né? Isso está mais do que provado, e essa série coloca isso, assim, de uma maneira inicial. A questão de que você não quer jogar esse jogo, sai, então pode ir. Aí as pessoas voltam porque tem algo muito interessante a ganhar. E como eu disse, acho que é mais, acho que nós somos também os tiranos, né? Porque a gente vê isso acontecendo. É só querer prestar atenção, é só querer observar, né? Como muitas vezes alguém sai de uma classe baixa, oprimida e sobe muitas vezes e se torna um tirano, se torna uma pessoa tão terrível quanto todos os outros que ele combateu, ou até pior, né? Não vou dar exemplos, mas é só olhar a história, né? Todo mundo tem seu exemplo, tanto no microcosmos de uma, sei lá, de uma família, de um bairro, de uma vizinhança, ou no macrocosmos de uma nação, né? País, a gente sabe disso. Então, nós não somos oprimidos por uma força alienígena que está lá, né? Mas que é justa, né? Nós somos essa força. O resultante de todas as nossas iniquidades, né, cria aquilo que nós estamos aqui dentro. Então, no final das contas, tudo é justo, né, porque segue essa ordem. O que mais? Deixa eu dar um gole aqui no meu cold brew. A questão do anonimato também, né? Que as pessoas estão lá dentro, elas são identificadas por números e elas ficam sempre de momento em momento, qual é o seu nome, não sei o que, por que você quer saber o meu nome, não sei o que. Eu acho que é uma metáfora, é uma referência, você conhecer mais a pessoa. Uma vez que você conhece mais, que você sabe mais profundamente, você entende, você perdoa, no sentido de que você entende por que a pessoa agiu daquela maneira. E uma vez que você não tenha isso, você isola num número, né? Aquela pessoa está lá, é o número tal, o outro é o número tal, e você não sabe o que está por trás, qual é a história, qual que é o background, né? O que levou a pessoa a pensar daquela maneira, agir daquela maneira. Então, isso é uma coisa que para mim é muito interessante dessa série, de ele colocar isso, né? Que inclusive no espiritismo, né, que ele tem essa coisa interessante da doutrina, independente de acreditar ou não em encarnação, mas
aquele negócio, aqueles romances espíritas que colocam tal, uma pessoa que foi um vilão terrível, aí volta nas vidas passadas daquela pessoa, o que ela passou, ela na condição de vítima, o que aconteceu, a gente não precisa nem recorrer a vidas passadas, a gente vê isso, não? Estuprador, por exemplo, sei lá, alguma coisa do tipo, um pedófilo, né? Que aí ele foi abusado quando era criança também, da mesma maneira, e aquilo volta depois e de uma maneira como um grande trauma que a pessoa tá levando isso pela frente, pela vida, e ele também foi vitimado. E quanto mais, enfim, você conhece a pessoa no seu âmago, né? Que na história coloca como nome verdadeiro da pessoa, e aí normalmente já vai na direção do. É, já vai na direção dela contar um pouco da história da vida dela, então acho que isso é interessante assim como referência, né, dessa questão. Uma coisa interessante também é que o filme inteiro é baseado, a história é o Squid Game, que é um jogo que tem na Coreia, que chama Jogo da Lula, não sei, não, assim, uma sincronicidade com o Lula, nossa, que está aí, né, no aquecimento, né. Acho que não, acho que é só uma coincidência, uma sincronicidade se for, não é? Obviamente não é uma intenção, né? Uma coisa completamente distante lá da Coreia e tal. Mas é um jogo que existe lá que é muito violento, assim, que de criança. E todos os jogos que eles jogam lá são jogos infantis. Bolinhas de gude, jogo de pega-pega, da corda, do cabo de guerra. São todos jogos infantis, o que também para mim é uma referência interessante dessa sensação infantil que dá da corrida que as pessoas fazem, né? Por um docinho, no caso um salário, né? Muito bom, status, né? Social, um carro muito bacana, tudo isso parece coisa de tão infantil, né? Tão pequena, ainda mais que você pode fazer a mesma coisa com outros recursos, né? Que nem uma vez alguém falou, e eu sou partidário disso, né? Você tem um carro novo, você tem um carro velho em boas condições, ele faz a mesma coisa, ele te leva no mesmo lugar, qual a diferença? Né? A diferença é o status, né? A diferença é o que as outras pessoas vão achar de você, mas aquelas pessoas, elas não estão achando de você, elas estão se aproximando, né, com a intenção de algum possível lucro, né? Eu vejo isso bastante, assim, né? Na situação que eu estou, assim, quando, né, enfim, não, acontece, né? E então são todos jogos de criança, as pessoas ficam lá brigando e é sério o negócio, as pessoas morrem, né, com isso, se perdem, mas é tudo dentro de uma grande brincadeira, né, que está acontecendo. E eles colocam as pessoas dentro de caixões como se fossem, assim, embalagens de presentes, com laço de fita e tal. Os que perderam, né? E que morreram. E muito interessante, assim, essas referências. Enfim, eu acho que é um filme, uma série interessante, porque ela começa e ela tem momentos bastante, né, como eu já falei, que são aparentemente para mim, né, que eu penso, e verossímil, isso não aconteceria, não respeitam as leis da lógica, mas eu acho que tem um propósito por trás, né, justamente para cativar. Parece que essa série está fazendo muito sucesso, tem muita gente assistindo. Eu não sei o quanto disso muda alguma coisa, eu acredito que não muda nada, mas assim, o fato de estarem assistindo, muitas pessoas assistindo, é que as pessoas inconscientemente que sejam, estão percebendo esse tipo de coisa, né? Essa sociedade que nós montamos, que é agonizante, né? Que ninguém aguenta viver nela, né? Não de uma maneira sóbria, né? Tem que se valer de algum tipo de anestésico, sabe? Cafeína, né? Para estimular. Álcool para relaxar. Cigarro, nicotina para concentrar. São as 3 drogas mais fortes e legalizadas, né? Aí tem as drogas recreativas, que eu acho que elas são proibidas por alguma razão, porque realmente aí você não joga o jogo, né, com elas.
e as prescritas, né? Que é raro você encontrar uma pessoa que não, como eu, que não esteja utilizando nenhum tipo de ansiolítico, né? Então, que outro ponto? Eu gostei muito do episódio um dos últimos, que é do jogo de bolinhas de gude. Eu achei ele bem profundo. Tem momentos de grande profundidade, tem momentos assim de levantar e ter vontade de levantar e aplaudir, assim, né? Assim, isso realmente foi brilhante. E eu não estou aqui lembrando e também nem sei se vale a pena ficar pontuando, né? Eu não quis fazer uma coisa como se faz, porque vai ter um monte na internet aí de reviews, né? De reaction, e os youtubers fazendo isso, eles fazem muito bem, né? Muito melhor do que eu poderia fazer. Eu queria só falar assim meio por alto mesmo, assim, né? De algumas questões que me lembro agora, porque quando eu desligar isso daqui eu vou lembrar de outro, falar, devia ter falado isso, essa coisa. Tem muito interessante também, uma coisa que eu coloquei, eu vi lá, é essa questão da vida não falar quais são as regras do jogo. Então o jogo começa e eles nem sabem direito o que vai acontecer. E isso fica bem claro assim no primeiro jogo. Eles nem sabem que aquilo é fatal. Eles nem sabem que aquilo. Então, e aí começa a morrer um monte de gente porque as pessoas não estão fazendo a coisa, sabe? Aí sobra alguns que tiveram tempo, por uma questão de sorte ou de astúcia, ou ambos, de entender que o que eles estavam fazendo estava levando à morte, né? Então, assim, na primeira atacada já morre metade, assim, uma quantidade enorme de pessoas que estão lá, né? Porque essas pessoas recebem um convite, então elas não são forçadas, elas não são sequestradas para estarem lá, né? Elas recebem um convite, falam assim, se você quiser jogar, né? É isso, né? Mas não fala do que vai acontecer. E é uma referência também, uma coisa que foi explorada no Poço, aquele El Royo, né? Que é um filme maravilhoso, de 2020, 2019. Também, bem em cima disso, que os caras vão parar num lugar que eles chamam do O Poço, que são andares, né? Sensacional o filme, bem nesse estilo distópico também, né? Que eles foram voluntariamente para lá, mas eles não sabem qual é o grau de sofrimento, né? Então eles vão ficar lá algum tempo, sei lá, varia o grau de permanência, mas eles não sabem dos horrores, né? Então eles vão nessa direção. E um filme que eu gosto muito do David Lynch, que foi até meio assim, feito ao acaso, parece até que era para ser o piloto de uma série que acabou não acontecendo, mas eu acho sensacional, que é o Mulholland Drive. É um filme do estilo do Lynch, que você não entende nada, mas assim, a gente percebe um nexo, né? E depois que eu fui ver algumas análises e tal, mas antes eu já gostei, né? Então eu não entendi, mas gostei, né? Ele explora muito isso, que fica sutil, que eu também não vi em outras análises, que é a questão de nunca estar claro. E eu, ainda mais que sou uma pessoa literal, né? Eu vejo isso, sim, isso me pega muito pessoalmente. Nada que você faz, não tem ninguém que jeito de falar assim, olha, é isso, entendeu? Você está fazendo isso de errado, você está fazendo isso de certo. Não, você vai, né? E estou dizendo de todos os grupos sociais, né? Num trabalho, num relacionamento, com a família, tudo, né? Na sociedade como um todo. Ninguém fala quais são as regras e muitas vezes as pessoas nem sabem quais são. Aquilo é sentido, né? E nesse filme ele explora isso de uma maneira dramática, que fica assim permeando o filme inteiro isso. Você nunca está sabendo quais são as regras. No Squid Game, que é isso que eu assisti, fica bem mais claro, né? Eles não sabem até o último instante. Então nesse da bolinha de gude tem uma sensacional, que anterior a essa é o cabo de guerra, que eles têm que fazer times de 10 pessoas. Então eles escolhem as pessoas mais fortes e tal e coisa para fazer, porque eles já imaginam, e meio que tá certo assim a estratégia. Depois no próximo jogo eles têm que fazer um time de 2. Aí eles seguem a mesma regra anterior, vamos fazer time com os mais fortes, mais inteligentes e tal. E aí vem a surpresa, né? Que eu vou fazer um spoiler aqui, mas não estraga, né? Eu acho que não. E também fora isso ninguém vai assistir esse vídeo mesmo, então tanto faz. Que aí a regra não vale mais, aquela regra para fazer o time de 10, onde eles vão se unir contra um outro time,
eles são surpreendidos que quando fazem um time de 2, eles vão degladiar um contra o outro. E eu achei sensacional a referência disso de um relacionamento, não um relacionamento romântico, que você se une a uma outra pessoa, né, num relacionamento heterossexual, como no meu caso, por exemplo. Você se une a uma pessoa que é completamente diferente, ela tem um cérebro diferente, o cérebro masculino e feminino, eles processam a informação de uma maneira diferente. Tem uma série de estudos a respeito, a gente nem precisa de estudo para perceber que existe uma maneira de encarar e de processar e de entender o mundo, né, bem diferente. E aí existe essa questão de degladiar um com o outro, que a gente vê muito em relacionamentos, né, de pessoas que ficam degladiando juntas, mas tem que estar lá, mas elas estão brigando, elas estão competindo no final das contas, né? Então, eu achei brilhante e essa inversão, que aí ele pega, porque eles escolheram as pessoas que eles mais gostavam. E no final eles vão ter que competir um com o outro, que significa que só um deles vai sair vivo no jogo que eles fizerem. Então, você vai competir com seu melhor amigo, né? E como é bacana isso, que a vida faz de fato esse tipo de coisa. Esse foi um daqueles momentos que eu quis aplaudir, aliás, até eu faço isso, né? Quando eu gosto, eu bato palma baixinho, assim, falar, muito bom, né? Que excelente, isso é brilhante. Então tem alguns pontos assim, outros são meio, assim, tontos, né? São silly, talvez porque sejam capítulos que eu já sabia demais, né? Outros que eu já sabia, mas que ainda estão frescos, né? Então eu aplaudi como esse. E, enfim, eu acho que vale a pena, assim, checar isso com as orelhas em pé, sabe? Para você entender a fábula, o que está querendo dizer por trás. Porque você lidar com isso de uma maneira literal e não metafórica é um filme interessante só. E violento e tal. Aí tem coisas que, enfim, como eu já falei várias vezes aqui, que não poderiam acontecer daquela maneira, não fazem sentido. E ele também coloca um pouco essa questão de uma elite que está lá. Eu também acho isso assim um pouco, enfim, propositalmente amaciado para pegar, porque se você coloca de cara assim mesmo algo que, olha, não existe essa elite, sabe? É você, sabe? É você junto com os outros que estão criando tudo isso, né? As pessoas não compram, as pessoas simplesmente, não, tem alguém me oprimindo, sim. Eu sou bom e tem as pessoas, eu sou muito melhor do que os que estão me oprimindo, né? Que são demônios, tal, que estão lá fora. E eu entendo, eu também sinto isso o tempo todo, né? É até um entendimento mais racional do que emocional, né? Que a gente se sente de fato limitado, né? Tanto pela natureza, pelo céu, pela sociedade, pelo governo, pelos os que têm mais dinheiro, que têm mais poder aquisitivo, enfim, a gente acha um culpado, né? E mesmo quando a gente fala que a gente entende que o culpado somos nós, não é no fundo, né? A gente sabe que, enfim. Mas é isso, acho que eu me lembro agora, assim, do filme, né? Tem um pouco daquele sotaque que eu acho até que eles fazem de propósito, que eu estava até pensando nisso em termos de músico, é uma terça para baixo e uma oitava. Ele faz, não, sabe? E é bem irritante para mim esse negócio, não, ainda mais com o assim, mas eu acho que é irritante para eles também, os coreanos. Então eles colocam bastante, assim, quando a pessoa fica com esse tipo de uma lamúria, fica reclamando de uma coisa ou de outra. Isso me lembra novela, isso me lembra, sabe, todos esses mecanismos aí de fazer as pessoas continuarem dormindo, né? Mas eu acho que eles colocaram de propósito com isso. Tem bastante dessa sonoridade que pra mim é meio chata, assim, então. Mas, enfim, gostei bastante e recomendo aí, né? Como recomendo também o filme O Poço, El Hoyo, o do David Lynch, né? O Mulholland Drive, que é um outro filme mais antigo ainda. E que vai na direção também, para terminar, daquele do Segura a Onda, né? O Curb Your Enthusiasm, do Larry David, que é um cara bastante literal também, que ele entende tudo de uma pedra. E o humor dele é colocado em cima disso, que ele nunca está entendendo as regras que estão lá, que todo mundo conhece, as regras de convivência
que não estão faladas, que não foram ensinadas, que não estão escritas, mas que todo mundo conhece, menos ele, né? Então, isso é uma coisa assim que eu acho que fica muito forte, especialmente para quem tem um perfil de neurodiversidade, né? Que parece ser o meu caso, assim. Eu fiz um teste, 2 vezes inclusive esse teste, na internet, que chama ASP Quiz, que ele diz que tem fundamento acadêmico, tem vários estudos e tal, e que traz isso, essa questão da neurodiversidade na neurotípico ou neurodiverso. E o neurodiverso é esse perfil de pessoa mais literal, de entender as coisas como estão sendo faladas e ditas, né? E eu já percebi ao longo da minha vida, né, que você ser literal não funciona. As pessoas não entendem, não querem, tem uma hipocrisia, né, residual sempre lá que as pessoas estão se defendendo, né, de como fala no filme, no Squid Game lá, eles estão por trás do número e não falam o nome delas, né? Qual o seu nome? Por que você quer saber meu nome? Porque quando você vai no sentido de ser direto, de ser literal e de se abrir, as pessoas elas se sentem ameaçadas, né? Que é mais ou menos o que eu faço aqui. Eu fico falando sobre as minhas ideias, o que ninguém faz, né? De fazer um vlog falando, que é raro, né? Quem faz. As pessoas têm medo, né? Tem medo de se expor, tem medo de que os outros conheçam ela. Eu não entendo isso. Realmente isso é um mistério para mim, porque isso que amedronta, né? Ainda mais num momento como esse, que você pode fazer isso a custo zero e a audiência próxima do zero também, porque tanto faz, né? Enquanto existia essas ferramentas, que nem o YouTube permitia ficar colocando vídeos desse tamanho gratuitamente e fica lá exposto, né? Então, né? Por que não? E é uma maneira de se expressar, de se sentir, porque grande parte da comunicação é expressão, ainda mais quando você fica mais velho. Assim, isso eu vi com meu pai, eu vejo comigo agora também, que estou nessa idade, próximo da idade que meu pai tinha quando a gente ficava conversando, que ele mais falava do que escutava. Então, ele quer mais falar do que eu podia estar dormindo enquanto ele falava, né? Mas, enfim, então acho que, não que eu seja assim, eu não sou, quem me conhece pessoalmente sabe que eu não sou, gosto de escutar, aliás, me incomoda não escutar outras vezes, mas tenho um grande prazer em se expressar, né? Que vem crescendo, então por isso que isso cai que nem uma luva, né? Cai que nem um amigo que é um excelente ouvinte, né? Então é isso, acho que o que eu tinha a falar com relação a esse filme, essa série, né? É isso. Abraço para todos, até a próxima.